Bem, hoje, aqui no canal Doula Literária, na sessão Respirando Conhecimento, a gente está recebendo a Elaine Regina Vaz, que vai ter muita coisa para conversar com a gente. Eu já sei que a Elaine é formada pela Federal da Bahia em Administração, mas ela foi Sim. mordida pelo bichinho da literatura e de outras artes. Elaine, muito bem-vinda. Um prazer enorme estar com você, minha querida. Obrigada. Fala um pouco de você. Primeiramente, boa tarde a todos, ou boa noite, né? Dependendo do horário que as pessoas verem. Bom, em relação à literatura, realmente eu acho que nós artistas, em algum momento, somos mordidos pela arte, realmente, né? E no meu caso, sendo bem sincera, eu acho que a arte está comigo assim desde sempre. Porque assim, desde sempre eu sempre tive esse gosto pela escrita, né? Esse gosto pela escrita também facilidade para escrever. Até na escola, as professoras sempre comentavam, né? Você escreve muito bem. Isso eu escutava criança ainda, criança, adolescente, né? Pré-adolescente. Na faculdade também, as minhas resenhas críticas eram, né, elogiadas. Então, eu sempre tive essa tendência para escrever, né? Desde cedo. Eu lembro, assim, aos 8 anos, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu falava que queria ser escritora desenhista, porque eu também desenho, né? Embora seja uma coisa que eu ainda não estou tão dedicada, porque tem muita coisa, são várias áreas, né, para lidar. Eu acho que, por enquanto, o desenho ainda está um pouco mais de lado, mas a literatura realmente sempre foi uma parte importante de mim, né? A questão da escrita. Tanto assim que o primeiro poema que eu escrevi, eu era criança ainda, uns 10 anos de idade. Eu lembro que foi até um trabalho de português na época, né? Era fazer um caderninho de versos, poesia, eu fiz. E desde Você tem então, esse dos poema 10 anos ainda? para cá, não, esse caderno eu lembro que eu acabei dando para um colega, que eu não lembro quem é, mas é algo que, se eu tivesse a maturidade, né? Da época eu não teria entregado. Infelizmente eu não tenho, mas eu lembro dele. Eu lembro que era um caderninho assim, pequenininho, né? Rosa. Eu não tenho, mas lembro dele. Ele está na minha memória, nesse caderno. É capaz de vê-lo aqui, um pedacinho que seja? É o que ele, eu não escutei. É capaz de dizer um pedacinho desse poema aqui? Ai, não, porque faz muito tempo. Que Eu tenho pena. recordação desse caderno, né? Mas não lembro, minha memória realmente não, eu não tenho mais lembrança do que eu escrevi, mas eram versinhos infantis, né? Assim, bem de criança, né? De anos. Mas eu lembro dele, mas realmente a escrita faz muito tempo, muito tempo. Mas aí, como é que você, formada em administração, você migra para a literatura, você começa, porque, por exemplo, eu sei que você é revisora, porque você é minha Sim, revisora. Então, olha só o egoísmo, é sim, minha sou. revisora, total. E aí, eu queria que você É, falasse um pouco disso. Como é que essa coisa da revisão entra na sua vida e, enfim, e eu sei que você tem outros talentos, mas eu prefiro que você mesma diga desses talentos, por favor. a revisão tem uma história por trás, assim, né? Por eu ter essa facilidade para escrever e gostar de escrever, eu sempre gostei de estudar português por conta própria. Eu sempre, como eu mencionei já antes, né? Eu sempre fui muito perfeccionista e sempre fui muito exigente, né? Então, eu queria escrever de maneira impecável. Então, como eu tinha isso em mente, não, eu quero escrever de maneira impecável, sempre que eu tinha uma dúvida de português, eu colocava no fundo dos cadernos, né? Criança, pré-adolescente, adulta já. Aí eu estou em dúvida, isso aqui vai crase ou não vai crase, né? Isso aqui, como é que é o... Enfim, eu sempre pesquisava, eu sempre anotava e pesquisava. Então, com isso, eu fui criando uma bagagem em relação à gramática por conta própria, né? Para o meu próprio uso, digamos assim. Sim.
Então, em determinado momento, lá em 2013, eu participei de concurso literário. Se eu não me engano, eram as Aventuras do Velho Matemático. E aí eu mandei um e-mail para tirar uma dúvida do organizador, que é até o Paulo Henrique Gonçalves, lembro o nome dele ainda. Mandei uma dúvida e tal por e-mail. Aí ele foi muito solícito, muito simpático, né? E aí ele mandou de volta, eu respondi de novo, e a gente acabou, curiosamente, criando uma amizade a partir daí. Criando uma amizade, que ele é escritor, ele que organizava esse Nossa, concurso, que né? Tudo. coincidência. Era, foi. Eu não sabia, né? Quando eu entrei em contato para tirar dúvidas e tal. E aí, nisso, na época, ele estava tendo um problema com a revisora dele. Ela tinha outras. Eu não vou lembrar mais qual foi a questão, mas eu lembro que ele teve um problema, que ela não ia conseguir revisar naquele ano para ele. Ele falou assim, porque eu escrevia por e-mail, eu escrevi de forma, né, correta e tal, português e tudo. Eu sempre fui muito exigente nessa questão, né? Então, ele falou, poxa, você escreve tão bem, né? Quando eu leio seus e-mails, é tão bem escrito. Você gostaria, assim, de fazer um teste comigo da revisão do livro? Qual que é o problema? Eu falei, tá. Ele falou, se eu gostar dessa revisão, eu te contrato para fazer essa revisão desse livro. Que era o livro da coletânea do próprio curso na época. Aí eu falei, tá bom, aceito. Aí fiz, gostou e eu revisei esse livro em 2013. No ano seguinte, eu revisei para ele, em 2015, que eu me tornei, teve umas da vida pessoal, que eu acabei realmente não pegando esse trabalho com ele. Mas a questão da revisão de textos, eu comecei por convite. Eu fui convidada para fazer a revisão para alguém. E isso que eu tinha facilidade por revisar mesmo, tinha bastante bagagem em relação ao português, aí veio por esse caminho. Eu estou até hoje, né? A questão da revisão, então a trajetória como revisora foi meio que por acaso, embora eu saiba que não foi por acaso, porque foi a minha idade mesmo, né? É. Com a escrita e tudo, essa questão da didática, né? De eu gostar até de explicar a dúvida, né? Do ciclo. Então foi assim, a questão da revisão dessa forma. Então, a administração perdeu uma administradora, mas todos nós, autores, ganhamos uma revisora. Foi, E, foi, e isso, muito bom. Muito bom. É muito bom quando a gente encontra alguém que a gente sente segurança nessa parte do trabalho, né? Porque a gente está entregando o nosso trabalho ainda inédito para alguém. E aproveito para, não posso deixar de dizer é, isso, que entregar o nosso trabalho inédito para você é muito bom. Você, além de profissionalismo, você tem humor ótimo. Então, a gente faz fofoquinhas daquelas janelinhas tem, onde você vai colocando as é, observações, né? E assim, é, é, você já você começou, aí você fez as revisões e tudo isso. Algum livro, alguma crônica, algum conto, alguma participação em antologia? Como é que ficou a sua parte escritora depois disso? olha, nesse livro específico, teve o concurso na época e tudo, né? Eu não fiquei os primeiros colocados na poesia, mas o Paulo ele gostou do meu trabalho, então ele me convidou para participar desse livro. Então, eu entrei como menção honrosa, eu e outros autores que ele, como autor e como professor, ele gostou do trabalho. Né? Então, teve os, vamos dizer, vencedores, né? Que eu acho que, em aspas, é vencedor mesmo, né? Os vencedores de fato, eles foram o júri, a parte que ele não passava, para não ficar também tudo listado, então tinha o júri, e ele tinha contratado para poder fazer essa parte. E, em paralelo, teve essas pessoas que ele gostou, ele leu, falou, gostei, e reuniu também essas pessoas nesse mesmo livro. Então, eu participei desse livro como revisora, também tive, foi meus publicados, mas eu acho que eu também tive, depois, um pouco depois, eu participei de antologia. Eu acho que não vou lembrar mais o nome do tempo. Foi nessa antologia conheci a Dana, a Andréa Marques, minha amiga, a Giz,
Então, acho que é uma escola da vida. Eu só lembro desse pedacinho, assim. Faz muito tempo, acho que foi lá em 2016, talvez 2020. Então, a tecnologia, com os autores, depois teve outras que participei, teve uma que é Café e Prosa, que eu fui organizadora também, faz um tempo, e Interessante. participei como autora e como revisora. Uhum. Eu participei de umas antologias, assim, Então você é, poesia. foi flertando, né? Foi flertando com a literatura, é, como na poesia, fazendo antologias, coordenando também essa coisa de Sim. antologia. Uhum. E um livro, você tem livro publicado? Ah, então vamos lá. Que livro é esse? Tem, tem, ano passado, em 2024, eu publiquei meu primeiro livro de poesia, chamado A Torre de Vitrais. E é um Torre de livro que Vitrais. tem O nome já uma... é super É, sugestivo. sim, sim, é o nome... Foi muito... Quando eu dou nome ao livro, eu costumo pegar um caderno de próprio punho que tem a cabeça, né? Eu escrevo. Então, entre os nomes na época, lá em 2013, que foi onde eu comecei a escrever, né, esse livro, A Torre de Vitrais foi o nome que acabou surgindo. Eu queria algo que simbolizasse um monumento para o alto, todo de arte, todo enfeitado pela arte. Então, com base nisso que eu pensei, na simbologia, fui a e a Torre de Vitrais foi o que veio, né? Uma das opções na época. E aí ficou, e aí, recentemente, acredite não, antes de ficar, antes, eu cogitei mudar o nome. Eu pensei, ah, tanto para mim, porque eu pensei assim, com a Torre de Vitrais, podia ser algo, porque o Grau, ele é lindo, mas ele é lindo, não é? Porque uma Torre de Vitrais, uma Torre de Vitrais não é algo frágil, é algo que pode ser facilmente destruído com pedras, né? Enfim, eu pensei, mas depois eu pensei, não, uma torre, para ela se ela tem que ter ferro, ela tem que ter estrutura, ela tem que ter frente. Então, a Torre de Vitrais, ela, só, ela bem a vitral. As pessoas enxergam os braços, mas ela tem uma estrutura muito sólida, muito consolidada para igual. Então, pensando isso comigo, na que a gente está, a gente viaja na maionese, a gente mergulha em si, a gente reflete muita coisa. Né? Às vezes é demais. Então, eu refleti, falei, não, a torre de vitrais, ela é sólida também. Ela não consegue ser estrutura. Eu tenho estrutura. E vai ser esse nome. Então, mantive, que eu percebi que eu estava enxergando o nome, talvez inconsciente livro, de forma ainda distorcida, né? Então, eu virei essa chave e falei, não, é Torre de Trás, e ele nasceu. 2024 nasceu e foi todo. Tem uma história a respeito, né? Que foi um livro que eu maturei, como eu já comentei, assim, durante 11 anos. Ele foi publicado depois de 11 anos, né? Durante uns 8 anos, 6, 7 anos, 8 estourando. E eu fiquei mexendo nesse livro, escrevendo, com a questão do perfeccionismo, geral, tal, de querer ter os poemas do ponto de vista assim, meio perfeitos, né? Embora eu não busque mais isso hoje em dia, assim. Mas essa exigência me levou a receber muito tempo, mas aí no momento que eu percebi que já estava bom. Aí eu falei, não, já em vez de ficar focando no mesmo livro, falei, não, está na hora de encerrar a Torre de Vitrais e dar espaço para coisas, para novos poemas. Muito embora eu não parei de escrever, mas
ficava volta e meia, eu relia e reescrevia uma coisa, relia, reescrevia. Então, finalmente, a novela acabou. E em março do ano passado, eu decidi publicar, né? Falei com a Déia, a Andréa Marques e tal, que é a dona da editora Panóplia, que a gente me conhece. Déia, se estiver vendo, Déia, beijo. Então, é, então, aí decidi, né? Tudo, mas aí aconteceu várias coisas, meu notebook deu problema, né? Enfim, teve uma novelinha atrás, que acabou sendo até boa pro livro, porque antes eu tinha mexido no original, né? Eu tinha tirado poemas para poder mandar para um lançamento para outra editora, anos antes, e sem perceber eu estava cuidando desse original incompleto da torre, né? Sem perceber eu ia acabar lançando a torre completa, porque realmente eu tinha lembrado que eu tinha feito essa alteração de ter temas. Então, esses problemas com o notebook, enfim, esses imprevistos, que eu acabei tendo que esperar um pouco, né, para lançar e tudo, para terminar o projeto, acabou sendo bom porque teve essa questão de eu lembrar, eu estava relendo o original na época, né, para explicar, e relendo o original, aí uns dias depois eu estava cuidando da casa, estava no mercado, aí comecei a lembrar de poemas, eu falei, engraçado, ali, não lembro desse poema, puxando por hora, ainda também não vi aquele poema, mas comecei a pensar, é uma coisa estranha, uma coisa estranha. Aí, quando eu tirei, eu lembrei, falei, gente, esse manuscrito que eu estou trabalhando para publicar, eu peguei aquela que eu mandei para aquela editora X, eu retirei vários poemas, acho que quase metade, né, uns 40% dos poemas eu retirei. Falei, não, aí busquei no histórico dos e-mails, aí achei a versão completa, né, que era do ano anterior, que eu tinha usado, e botei tudo de volta. Falei, não, né, voltem. E aí, foi quando eu vi esse engano meu mesmo, assim. E também teve a questão da mudança da capa, que eu fiz a capa do meu livro e tal. A capa dos digitais, assim, que eu decidi publicar, ela era uma capa muito diferente, assim, ela era uma capa bonita, delicada, eu gosto de delicadeza, né? Delicadeza, bom gosto, assim, dança eu gosto. Então era uma rosa, assim, que não era vermelha, era uma rosa de tons alaranjados e brancos, assim, uma mão feminina subindo para alcançar, era bonita a imagem. E o fundo era um azul cinzento. Então era uma imagem delicada, feminina, poética, né? Bonita, poética. E aí foi que os produtores de vitrais na época, fiz a contracapa, tudo. Tinha já o projeto, um rascunho do projeto, uma composição, notebook e tal. Aí eu tive tipo de pausar, né? Tudo a diagramação, a leitura que eu estava fazendo, tudo, e a capa. Quando eu voltei para essa capa, depois que essa questão dos notebooks resolveram, né? Do meu notebook, eu olhei a capa e eu não me identifiquei mais. Assim, eu achei apagada, eu achei escura, eu não sei explicar, eu desencantei da capa. Foi você mesmo quem Falei, fez não, a essa não é a capa? capa do meu livro. Sim, Você fez de a capa, a vitrais, foi comigo. diagramação, quer dizer, você também incorpora no seu universo da revisão a diagramação e você é capista também. Isso, foi outra história. Ai, fui convidada para ser capista, não teve, né? Teve essa questão, só para fechar a questão da torre. Hum. Então, esse delay, esses imprevistos acabaram tornando assim. Se tivesse corrido tudo bem, a Torre de Trás teria sido lançada com a capa, não era a capa dela já, e ter sido publicada pela metade. Então, provavelmente, eu teria feito uma segunda edição semana seguinte, quando eu me desse conta, né? Quando a capa já não fosse o que eu queria, e quando eu me desse conta da questão do manuscrito.
Uhum. Então, tem tudo certo. Aí eu, quando acaba, não faz sentido, eu procurei ativamente mais imagens e eu postei essa modelo específico, naquela diante de vitrais, enfim, foi muito legal. Assim, quando eu achei, falei, é isso, colorida, viva, cheia de cores, uma mulher imponente, com um olhar Você que eu não tem considero, do meu ponto você de não tem o vista, né? Não livro, sei se todo você mundo não tem o livro conhece. aí com você, não, né? Você não tem nenhum exemplar aí. Tenho ele Ah, aqui. então o que que você está esperando para mostrar? Tenho. Peraí. Por favor, Aí, pegue aí e mostre a torre de vitrais, porque eu realmente não conheço. Eu não conheço a capa, não conheço nada. Então, por favor. Tá difícil de sério? pegar? Tá não, né? Não, não peguei ele. Assim, Chega mais. deve Olha, estar com incrível. licença, com licença. Uau! Uau! Lindíssimo. É, Realmente lindíssimo. colorida. Será que seria assim? Será que seria muito feio isso? Seria um abuso pedir a você que lesse um pedacinho de um poema, só um pedacinho? Por favor. Tá aí na tua mão. É bonito. Eu não conheço. Por que não? Só um pedacinho? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Eita, nós. Coisinha, não Tem precisa nem um. você achar que é muito Na grande. verdade, Nós temos tempo. não, tem um curtinho que eu acho Então, muito. por Eu favor, acho muito. leia o curtinho. Tem outro também que tem bastante significado para mim, deixa eu ver, que ele está logo no início. São os dois que abrem o livro. Eita, Se podemos ilustrar, por que não? tá no iniciozinho do livro. É um dos. Tem, acho que todos têm significados, assim, né? Cada poema ele marca algo importante, né? Para quem escreve, para quem lê também. Sem dúvida. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, Que de ler um bom, olha poema meu, né? só. Também é a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa aqui no meu canal que seja capista, que seja revisora, que seja tanta coisa. Então, assim, por favor, estamos inaugurando um inédito. Eu e você. É, o nome do poema é Ouço o Canto. Ouço o canto da sereia, o canto surdo do mar. É aqui. É aqui que eu me sento sempre que eu desejo pensar na vida. As areias, de alguma forma, me comovem. E o vento, esse, quando passa por mim, vai me empurrando de um jeito tão certo que eu até me encaixo dentro de mim mesma. Areias, venham ver, o quanto voamos em silêncio. Mas eu vou nos versos e na brisa, e vocês apenas no vento. Muito obrigada, Naninha. É, Muito obrigada. Muito prazer. obrigada. E você está convidada e intimada para me mandar um vídeo lendo qualquer poema para que eu possa botar no canal, porque até agora só eu que li um poema meu. Então, já que eu sei que você tem um monte guardado aí Tá. no livro, você está. É, Mas nem só de poema vive Naninha, também vive das frases. Eu anotei uma frase, porque toda segunda-feira já virou assim um hábito. Eu fico aguardando a frase que você faz e coloca. E manda, no meu caso, pelo WhatsApp, mas também tem no Instagram. Eu anotei uma, deixa eu botar meu óculos de vovozinha para eu poder ler aqui, que é, tá. eu anotei aqui, olha, versículo lírico, e a palavra me libertará. Gente, eu achei isso
forte. Eu achei isso. Quantas vezes a palavra liberta? Quantas vezes, né? E não é só o escritor que a palavra liberta, é também aqueles que usam a palavra em outras situações. Você às vezes escuta alguém falar alguma coisa, até socialmente, e aquilo te, sabe, é como se aquilo entrasse em você e tirasse do seu coração um peso, né? Então, assim, fala um pouco dessa frase. Como é que essa palavra te liberta? Que palavra é essa, minha querida Elaine? É uma frase significativa para mim, assim. Quando eu coloquei a palavra no sentido amplo, dentro da literatura, fora da literatura. Foi uma frase que me veio assim, no sentido que através da arte, através da escrita, eu posso ser livre, eu posso respirar livre, assim. Então, é sobre isso, é sobre esse poder que a literatura tem de fazer com que o poeta, o escritor, o romancista, enfim, o cronista, ele entre em contato com partes dele que ele nem imaginava que existiam, né? Então, eu vejo na palavra, em relação a mim, assim, esse poder de me fazer expandir, né? Ser eu mesma, poder ser livre, de poder expressar o que minha alma quer expressar. Eu acho que até por várias razões, né, todo ser humano passa processos às vezes muito delicados, nos quais Uhum. ele tem que se defender, que se preservar, que se fechar. Então, eu vejo a palavra para mim, ela tem esse poder, ela é o meu canhão, assim, ela é a minha flecha, ela é a minha porta, o meu campo, a minha janela, é onde ela me atravessa e eu a atravesso também, né? Ela me impulsiona, ela me faz voar. Então é tudo isso. Essa frase é uma frase realmente muito importante para mim, que é o que é a minha vida, né? Que é esse poder de libertação que a palavra, a arte em si, ela possui, né? Que é maravilhoso. Assim, escrever, deixar fluir, que é assim, que a gente pensa, será da vida, é mágico, é maravilhoso. Assim, eu me, né, da boca fora, eu me sinto realmente privilegiada de ser o canal da atividade, ser um canal da vida, né, da literatura. É maravilhoso, assim, é indescritível, né? É potente, é inexplicável, assim, é uma força, poder, nossa, limitado. Agora você já toda hora a gente não dá para explicar. Só quem escreve, quem cria sabe, não é? Porque, nossa, é avassalador. É uma coisa É. avassaladora, assim. E é isso que eu quero para mim. Essa frase representa isso, esse desafio, assim, essa abertura, essa libertação, de poder ser eu mesmo, poder lembrar, de poder deixar que a palavra me guie, né? É isso. Bom, eu acho que você resumiu muito bem, sabe? O que essa frase diz. Eu já tive um aviso aqui que a gente tem mais 10 minutos, já temos 9. Então, eu queria falar que eu vi na sua página do Instagram você se apresentando, dançando, né? Isso eu acho que é mais uma maneira de falar É, também. É o corpo, a voz silenciosa e o corpo falando. Como é que é você também fazer parte desse grupo, essa coisa da dança, né? Que está dentro de um escopo maior que é a arte, mas que também é uma forma de expressão maravilhosa. Fala para mim. eu dou aulas de dança contemporânea, né, na FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia, no qual tem vários cursos livres,
profissionais também, né? Profissionalizantes da dança. Eu faço dança contemporânea com a professora Luísa Agra, né? Que é uma professora maravilhosa, você tá vendo? Né? A professora Luísa, ela é maravilhosa, muito boa mesmo, assim. Então, vai fazer 3 anos que eu estou com ela, né? Ano que vem, em abril. E quando eu procurei a dança, foi mais um movimento meu nesse sentido de expansão, né? Eu queria, me considero assim, um pouco tímida ainda, né? Sempre tive esse pouco de timidez. E eu queria me conectar mais com o meu próprio corpo, né? Me liberar mais. Eu não fui aprender a dançar em festas, né? Sozinha. Então, eu falei, fazer dança para eu me libertar um pouco mais, para me soltar um pouco mais, conectar comigo mesmo. Então, foi quando eu decidi fazer essas aulas, ao sábado, tudo. E tem sido uma experiência maravilhosa, né? Em vários sentidos. Nossa, quando eu vejo os primeiros vídeos de 2023, a diferença é gritante, assim, no molejo, no ritmo. Às vezes a coreografia era um ritmo tranquilo e eu estava atrasada vendo os vídeos assim antigos, né? Não, eu ficava assim para trás no ritmo, um dia não mais assim, né? Eu fui muito, muito mesmo, né? Até ela, a professora comentou a minha evolução, então é bem incrível, né? A gente se apresentou agora em dezembro na Concha Acústica pela segunda vez, me apresentei na Concha Acústica aqui do estado da Bahia, né, no Salvador. Foi desafiador, nossa, segunda vez a coreografia foi mais exigente, né, no solo, no chão. Nossa, foi bem, na minha opinião, foi mais difícil do que da primeira vez. Foi algo mais teatral e tudo. Foi muito bom, a energia do público assistindo a gente, aplaudindo, no final dos agradecimentos, todo mundo dança junto, né? Todo mundo se apresentou e o público também. É uma energia, é algo que se todo mundo pudesse passar por essa experiência de conexão, a dança, né? Dançar com pessoas, assim, eu acho que é uma experiência muito válida, que é você se sente fazendo parte de algo, assim, você se sente pertencente, pertencendo a algo, né? E é fantástico. A gente perde a vergonha, né, no bom sentido. A gente não. É uma alegria, é uma conexão, é É um uma amor, assim, expansão, aliado. né? É uma expansão. É, Como agora, quando você é, pegou um livro toda ressabiada para ler, foi uma expansão. Você leu, você leu a sua foi poesia. muito. Bom, eu vou ter que terminar, infelizmente, porque eu ficaria aqui muito tempo conversando com você. Foi ótimo te receber. Foi ótimo saber um pouquinho de você, porque se eu um pouquinho de você. É, você está convidada, já está convidada a vir ler aqui a sua poesia. Você escolhe a poesia, você, enfim, se não puder vir ler ao vivo, você faz e me manda o vídeo para que esse nosso canal, porque esse canal é nosso, ele nasce para nós. Somos nós, escritores, aqueles ligados no conhecimento da arte de uma forma geral, que vão fazer esse canal. Eu te agradeço muito. Muito obrigada, Obrigada, gente. querida. Obrigada também. Eu Foi estou uma segurando o honra, celular viu? aqui. Uma grande honra, tá? Tá, obrigada também.